o capítulo 2 de Ageu, a gente tem a segunda mensagem de Ageu. É interessante que no capítulo 1, o Senhor começa a usar Ageu para confrontar o povo, né? Para mostrar que o povo estava equivocado na sua interpretação das promessas, e isso trazia certa paralisia sobre o povo. Ageu estava sobre situações bem difíceis no que diz respeito à hostilidade, né, que havia sido formada com relação aos samaritanos. Ageu estava passando por crise de escassez, e isso tudo trazia dificuldades muito intensas sobre o povo. Além de tudo, havia uma nostalgia sobre os mais velhos, que olhavam para aquele momento, mas se lembravam do primeiro templo, da glória do primeiro templo, da suntuosidade do primeiro templo, e por conta da situação que vivenciavam naquele momento de escassez, de pobreza, de hostilidade, percebiam que não seria necessário, que não seria possível a construção de um templo tão suntuoso, tão grandioso quanto o primeiro. E aquilo trazia um esfriamento no desejo de trabalhar nos mais velhos, e acabava influenciando, sem dúvida, os mais novos, que não conheciam a suntuosidade do primeiro templo e, por isso, estavam animados, alegres, né, com a possibilidade da construção do templo. E então, o Senhor vai confrontando o povo através de Ageu, e chega, então, no capítulo 2, mais uma vez, o Senhor fala ao profeta para que trouxesse uma mensagem ao povo. E nessa mensagem, o Senhor traz uma mensagem de ânimo ao povo. E eu quero trazer nessa manhã, então, ainda que brevemente e de forma simples, uma mensagem de ânimo a cada um de nós. Lá no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 2, versos 4 e 5 de Ageu, diz assim: Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. E aqui nós temos então o Senhor trazendo agora um ânimo novo, né, oferecendo força, vigor ao povo, para que o povo então entendesse a confrontação, né, que a gente lê no capítulo 1, e de fato então vivenciasse aquilo que a gente começa a ver o povo vivenciando no capítulo 1, verso 14, quando diz que o Senhor animou Zorobabel, animou Josué e animou o restante de todo o povo. E aqui o texto nos traz 4 palavras de ânimo, de força, de esperança, que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã. Primeiro, o Senhor traz uma palavra encorajadora, né? Verso 5, ou melhor, verso 4. Sê forte, Zorobabel. Sê forte, Josué. Sê forte. Sê forte, Mércia. Sê forte, Luciane. Sê forte, Tânia. Sê forte. Sê forte. É interessante que durante 3 vezes Deus repete essa mesma palavra, ser forte. E a ordem é clara no texto, gente. Não é apenas o ser forte. Mas se você andar um pouquinho mais no verso 4, você vai ver: e trabalhai. Ser forte. Somente um povo fortalecido pelo Senhor é capaz de se engajar no trabalho, no serviço do reino.
E o Senhor, então, está animando, encorajando o povo, não apenas para que, mostrando que o povo é capaz de enfrentar dias adversos, mas para que o povo se coloque de pé, ainda que em dias adversos, mas para que trabalhe. Porque o fortalecimento vem do Senhor. Nessa manhã, irmãos, eu quero trazer essa palavra aos irmãos. Sejam fortes e trabalhem, sabe? Sejam fortes para enfrentarem as adversidades do nosso dia, do nosso tempo, mas trabalhem também. E agora eu os chamo para essa causa do avivamento. Trabalhem em prol do avivamento, sabe? Trabalhem ajuntando, sabe, os nossos irmãos, para que nós possamos orar juntos, para que nós estejamos juntos aqui todo dia em oração. Então eu conclamo aqui a esse povo para que essa seja a nossa nova causa, sabe? Sejam fortes, mas trabalhem para que essa campanha de oração floresça cada vez mais. Sejam fortes e trabalhem. Mas logo em seguida, o Senhor traz também uma palavra que nos mostra uma garantia e que nos mostra o porquê somos capazes de ser fortes e corajosos. Ainda lá no verso 4, trabalhai porque eu sou convosco. E é interessante como o Senhor é cuidadoso para com o povo aqui em Ageu, mostrando constantemente a sua doce presença. E, irmãos, a consciência da presença do Senhor nos faz sermos fortalecidos. A consciência da presença do Senhor traz ao nosso coração que o Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda. Ele está conosco. Nos lembramos do Salmo, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós sabemos e temos a plena convicção de que o Senhor está conosco. Então a consciência da presença e da proteção de Deus conosco é o que nos fortalece e o que prepara as nossas mãos para o trabalho. Deus está conosco e Deus tem estado conosco. Quantas experiências cada um de nós tem a respeito da presença poderosa, vigorosa do Senhor. Quantas experiências cada um de nós tem e poderia muito bem contar aqui a respeito da presença do Senhor. Que essa presença se evidencie a cada momento do nosso dia. Sabe, que essa presença seja real nos momentos que a gente pode significantes da nossa vida, como nos problemas diante dos problemas mais intensos. E então nós possamos ser capazes de perceber, a partir da convicção da presença do Senhor, que Ele está nos fortalecendo e nos equipando para o trabalho. Mas o texto ainda no verso 5 nos traz uma terceira palavra de ânimo e força. Ele nos faz lembrar, o Senhor nos faz lembrar a aliança imutável estabelecida conosco, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saíste do Egito, e nós saímos, cada um de nós saímos do nosso Egito particular, fomos libertos, sabe, de uma vida de pecado, tivemos um encontro real com o Senhor mudou a nossa história e tem mudado a nossa história por sua graça e misericórdia. E Ele traz dessa lembrança que nós não podemos jamais nos esquecer de que existe uma aliança imutável. Deus firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. O Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Sabe, e mais uma vez eu conclamo o povo congregacional para que a gente não se esqueça jamais disso. Nós somos o povo de Deus e Deus é o nosso Senhor.
E quando nós temos a lembrança dessa aliança firmada, nós agimos com ousadia, nós agimos com intrepidez, nós vencemos as adversidades da vida. Sabe, o Senhor é o nosso Deus, Ele é fiel ainda quando nós somos infiéis. Quando nós lhe desobedecemos, Ele nos disciplina, mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos perdoa e nos restaura e nos fortalece. Sabe, quando nós nos sentimos desencorajados, Ele nos anima. Quando nossas mãos se enfraquecem, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos equipa para realizarmos a sua boa vontade, para desenvolvermos a sua obra conforme a sua vontade. E eu espero em Deus que os irmãos entendam aquilo que Deus tem começado a fazer em nosso meio. Sabe, tem uma palavra trazida a Zorobabel, não me recordo aqui o texto que diz, olha, não despreze o início das pequenas coisas. Então eu peço para que nós não desprezemos esse pequeno início, sabe, porque eu creio que Deus já está fazendo grandes coisas em nosso meio e maiores ainda fará. Mas eu encerro com uma quarta palavra de ânimo, que no verso 5 o Senhor ainda traz sobre nós. No final do verso 5 a gente lê o seguinte: o meu espírito não temais. O Espírito Santo de Deus habita em nós, não temais. O Espírito de Deus é a fonte de todo o poder e Ele habita em mim e em você. A obra que o Senhor convoca o povo a se engajar era uma obra feita através do auxílio do Espírito Santo de Deus. A obra que o Senhor nos convida ao engajamento, ela é feita, ela está sendo feita e ela será feita através do poder do Espírito Santo de Deus. Não é com a nossa capacidade, não é com o nosso conhecimento bíblico, doutrinário, teológico, mas é através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Sabe? E é nesse sentido que Zacarias, o profeta, vira num determinado momento para Zorobabel e fala para Zorobabel um texto que todo congregacional sabe muito bem. Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que assim a gente possa caminhar. Sabe, há promessas, há uma palavra de ânimo do Senhor sobre nós. Sabe, que você, meu irmão, minha querida, sabe, possam gravar o verso 4 e o verso 5, sabe, nessas palavras de ânimo e de força que o Senhor tem trazido ao povo, que nessa manhã o Senhor traz sobre nós, congregacionais, que o Senhor tem incomodado. E eu oro para que o doce incômodo do Espírito Santo de Deus acompanhe os nossos corações, dia após dia, para que a gente possa orar, para que a gente possa buscar a face de Deus, para que a gente possa motivar, para que sejamos mobilizadores do Senhor nesse projeto de oração. Que Deus possa abençoá-los nessa manhã e que Deus possa fortalecê-los nessa manhã, é o meu desejo. Eu gostaria de fazer uma oração, irmãos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos pela preciosa oportunidade de estarmos juntos nessa manhã. Senhor, nós clamamos a Tua boa mão sobre nós, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o que lemos agora de fato seja real em nossas vidas. Pedimos o Teu encorajamento sobre cada um que aqui se encontra nessa sala virtual. Que o Senhor nos faça fortes para que possamos trabalhar. Que o Senhor de fato nos desperte para que nós possamos mobilizar outros, para vermos essa sala de oração
clamando. Enquanto oramos, não temos tempo para discussões vazias. Enquanto oramos, não temos tempo, Senhor amado, para discordâncias. Enquanto nos rendemos ao Senhor em oração, não temos tempo para discordâncias, Pai. E nós precisamos orar mais. Precisamos, Senhor, Pai, que o Senhor nos desperte. E eu peço que Tu despertes cada congregacional espalhado por essa nação, Pai. Cada igreja congregacional, cada servo Teu, cada pastor, seja despertado, Pai amado, por um desejo que parta do Teu trono, de estar aqui reunido em oração, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, Pai, e que esse desejo, essa experiência passe para as Suas ovelhas, e que Suas ovelhas sejam contagiadas por um desejo santo de se render pela manhã em oração, Pai. Portanto, Senhor, encha-nos da plenitude do Teu Espírito, Pai, porque nós temos a plena convicção de que nada vai ser possível ser feito sem a poderosa ação do Teu Espírito, Pai amado, através de nós. Portanto, Senhor, eu coloco cada irmão e cada irmã aqui nesta sala de oração, diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos faça fortes nesta manhã e nos desperte ao trabalho, em nome de Jesus. Amém.